Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos aprender a contabilizar a despesa com salário, a despesa com o INSS da empresa, a despesa com o FGTS da empresa e o desconto do INSS do empregado. Aqui nós levaremos em consideração o INSS do empregado fixo de 8%. Não levaremos em consideração a tabela do INSS hoje, tá? Então, nós adotaremos uma alíquota fixa de INSS hoje para o empregado. Então, olha só, né? Uma empresa contrata um funcionário com um salário de R$ 1.000, aonde ela, por ser, né, lucro real ou lucro presumido, ela tem o INSS de 20%, o INSS do empregado é 8% e o FGTS sempre vai ser 8%. Então, a gente sabe que o INSS da empresa e o FGTS é uma despesa para a empresa. Porém, o INSS do empregado é descontado dos R$ 1.000, onde a empresa desconta esse INSS e repassa através de uma guia para o governo esse INSS do empregado. Então, o primeiro lançamento é o lançamento dos salários, né? Então, o lançamento dos salários é bem simples. Então, a provisão de salários é despesa com salários, vai lá na DRE, né? No valor de R$ 1.000. E, em contrapartida, a gente acredita salários a pagar. A gente sabe que isso vai lá no passivo circulante, né? Então, a gente tem mais R$ 1.000. Então, qualquer provisão de salário será feito dessa forma. A gente debita a despesa com salário, vai lá na DRE, que a gente sabe que vai nessa DRE aqui, ó, né? Nós temos a DRE, onde nós temos as receitas, aí nós temos menos as deduções, são os impostos sobre, aí nós temos o lucro ou venda, né? Venda líquida, aí menos custo da mercadoria vendida é igual a lucro bruto. Aí agora vem as famosas despesas operacionais. E aí nós vamos ter as despesas com vendas. Neste caso aqui, a primeira, né, é a despesa com salários. Ela viria aqui, ó, os R$ 1.000 lá, viria aqui. Esses R$ 1.000 de despesa viria aqui na DRE, certo? Então, essa DRE, ela ficaria dessa forma, né? Se a empresa só tivesse essa despesa, automaticamente essa empresa só teria essa despesa aqui. Ela teria logo um prejuízo de R$ 1.000, porque ela não teve nenhuma venda, ela não teve nem custo, nem venda, ela teve apenas essa despesa com salário. Então, sempre a despesa, né, com salários, ela vai na DRE, tá aqui, ó, debito despesa com salário, e em contrapartida, a gente vai acreditar salários a pagar. E esses salários a pagar, ele vai estar aqui, ó, do passivo circulante. Ele vai estar aqui, ó, salários a pagar, R$ 1.000, estaria aqui, ó. É uma obrigação para a empresa, certo? Então, esse valor dos salários a pagar, que é oriundo desse lançamento, sempre ele vai vir aqui no passivo. Então, eu debito despesa com salário lá na DRE, certo? Despesa com salário está aqui, ó, certo? E em contrapartida, eu credito salários a pagar lá no passivo circulante. Lá no passivo circulante, salários a pagar. Então, sempre quando eu vou provisionar salários, eu vou debitar despesa com salários e creditar salários a pagar. Beleza. Até aí, tudo bem. Esse é o primeiro lançamento, é o lançamento dos salários. Beleza. Agora o lançamento do INSS da empresa. A empresa, né, que não é Simples Nacional,
ela incide sobre a folha de pagamento dela o INSS patronal, que a gente chama. É o INSS que é por conta da empresa. Então, também é uma despesa para. Então, por isso que eu coloquei, ó, lançamento de INSS da empresa. É uma despesa que vai lá na DRE. Então, o lançamento desse INSS é debito despesa com o INSS e eu credito em contrapartida INSS a pagar, né? Então, sempre vai ser dessa forma. 20% de R$ 1.000, R$ 200, certo? Então, nós teríamos esse lançamento nesse exemplo. Debito despesa com INSS, ele também é uma conta da DRE, né? Ele também é. E aqui é uma conta do passivo circulante, né? A gente sabe que isso daqui ele vai lá no passivo circulante, da mesma forma. Então, a gente debitaria despesa com INSS lá na DRE. Então, a gente debitaria aqui, ó, despesa com INSS, o valor de R$ 200. E em contrapartida, a gente creditaria INSS a pagar. R$ 200. Então, da mesma forma que a provisão de salário, é o INSS por parte da empresa. A gente debita despesa com INSS, acredita INSS a pagar. Agora, muita atenção nesse exemplo. Olha só, lançamento do INSS por conta do empregado. Esse INSS aqui, ó, é do empregado, então desconta do salário dele. Então, o salário dele é R$ 1.000, certo? Só que desses R$ 1.000, a empresa vai descontar o INSS, que é dele, né? E em contrapartida, o que ela vai fazer? Ela vai recolher a guia também do INSS. Então, olha só. Esse camarada, vamos fazer um razonete aqui, ó. Razonete. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, salários a pagar. Beleza. Então, nós temos um salário a pagar aqui. E, por exemplo, né, a gente tem um salário de R$ 1.000. Está aqui, ó. Lançamento. Nós pegamos daqui, ó. Debitamos despesa com salário. Acreditamos salários a pagar. Então, abrimos um razonete aqui de salários a pagar, certo? Só que a gente sabe que esse valor aqui, não é o valor que a empresa vai pagar para ele. Por quê? Porque a empresa vai descontar o INSS. A empresa desconta o INSS do salário. Então, o lançamento do INSS, que é descontado do funcionário, o lançamento é, da onde sai o INSS? Sai dos salários a pagar. Então, a empresa desconta, né? Ela desconta os R$ 80, que é 8%, né? Nesse exemplo aqui, ó, 8% de 1.080. Beleza. Ok. Então, ela debita salários a pagar. Então, ela vai lá no razonete e debita 80. Beleza. Automaticamente, esse camarada não vai mais receber R$ 80 líquido. Ele vai receber R$ 1.000 líquido. Ele vai receber R$ 1.000 menos 80. Então, ele receberia, o cheque dele seria R$ 920. Por quê? Porque a empresa contratou ele por 1.000, mas ele tem que pagar o INSS dele para a futura aposentadoria dele, para encostar no INSS e etc. Então, o holerite dele sairia R$ 920 líquido. Por quê? Porque a empresa contratou ele a 1.000, mas ele tem que pagar R$ 80. Então, a empresa faz o seguinte lançamento. Ela debita salários a pagar, 80, porque ela desconta esses R$ 80,
mas ela, como responsável pelo recolhimento do INSS do empregado, ela descontou os R$ 80 do salário dele. Está aqui, ó, descontou. Mas em contrapartida, ela assumiu essa obrigação aqui, ó, de recolher o INSS, que é a parte dele. Então a empresa, ela desconta do salário, debita os salários a pagar, e em contrapartida ela acredita INSS a pagar. Então aqui, ó, esse INSS aqui, ó, já vai ter mais R$ 80, certo? Já seria 280. Por quê? 20 é por conta da empresa, é uma despesa, e 80 é a parte do empregado que a empresa descontou do salário. Por isso que ela debitou salários a pagar. Se nós analisarmos essa razonete aqui, ó, ela tinha 1.000 a pagar, descontou 80, sobrou 920 para ela a pagar, né? Então a empresa vai ter que pagar no final do mês, até o 5º dia útil, para esse funcionário, o valor de R$ 920, certo? Então, ao invés de pagar 1.000, ela paga 920. Mas, em contrapartida, ela também vai ter que pagar o INSS, que é a parte do empregado. Então, ela assume essa responsabilidade tributária. É a famosa, ela é considerada como responsável pelo recolhimento por parte do INSS dos seus empregados, né? É a famosa substituição tributária. Então, ao invés de cada funcionário pagar sua guia de 80, a empresa desconta do salário dele e repassa para o governo. Então, quando a empresa desconta o INSS do empregado, ela assume a obrigação de recolher, porque não é um dinheiro dela. Ela descontou dos milão do cara, certo? Então, ela só assumiu a responsabilidade, ela descontou do salário e assumiu a responsabilidade de recolher esse INSS. Então, independente de qualquer valor, tá? Lembrando que nós adotamos aqui uma alíquota fixa de INSS. O cálculo do percentual de INSS nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Ele se tornou um pouco mais complexo. Mas aqui nós adotamos um percentual de 8% fixo, tá? Então, o cara ganha R$ 1.000, mas ele tem que pagar 8% de INSS. O que a empresa tem que fazer? Ela desconta esses 8% do salário e, em contrapartida, ela repassa. Por isso que ela ficou aqui, ó, com a obrigação de R$ 80. Então, a empresa desconta do salário do funcionário, descontou, tá aqui, ó, descontou, e repassa esse valor para o fisco, certo? Através de uma guia de INSS. Ela vai estar aqui, ó, essa guia de INSS está aqui, ó, já é 280. Então, a gente percebe que a empresa ela se torna substituta tributária, ou seja, ela é a corresponsável pelo recolhimento do INSS dos seus empregados. E seria muito mais difícil cada empregado pegar e recolher R$ 80, né? Ou 8%. Então, a empresa, quando ela contrata alguém, ela se torna responsável por descontar o INSS. Ela desconta o INSS e repassa para o governo. Então, essa é a parte que é descontada do salário. Essa parte aqui, não. Essa parte aqui, ela é uma despesa para a empresa, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, despesa. Isso daqui não é descontado do funcionário. Essa é a parte da empresa. A empresa paga 20% sobre a folha de pagamento. Então, se a folha de pagamento dela é R$ 1.000, ela vai pagar 20% de INSS empresa. Esse aqui é INSS empregado. Então, são conceitos e interpretações diferentes. Tanto é que aqui eu debito despesa, vai lá na DRE, e aqui eu debito salários a pagar. São conceitos e interpretações diferentes. Beleza. Aí vocês podem perguntar, tá, Alex, e aquele FGTS que a empresa recolhe para mim sacar quando eu for mandado embora? É o saldo do fundo de garantia, né? Então, esse fundo de garantia também é uma despesa para a empresa. Então, tanto é que o desconto do INSS, ó, nem mexe com o DRE.
nem vai na DRE. Eu debito salários a pagar e credito INSS a pagar. Então, não interfere no resultado. Ela tira de um lugar dos salários a pagar e coloca em outro a pagar, que é a guia do INSS. Então, não há interferência de resultado aqui, certo? É apenas um repasse que a empresa repassa. Ela desconta do funcionário e repassa para o governo através de uma guia única, né? Ela pega todos os seus funcionários e vai ter essa guia única aqui com o valor do INSS de todos os funcionários, inclusive com o INSS dela também como empresa, né? Agora o FGTS não. O FGTS é como se for, é um fundo, por isso que o nome é fundo, fundo de garantia, ou seja, por tempo de serviço. É um fundo que nós, como empregados, temos, né? É tipo uma poupança forçada. E quem paga esse fundo de garantia é a empresa, não é a gente. A empresa desconta o nosso INSS, está aqui. Mas o FGTS não é descontado do salário do empregado. Então, por isso que é um fundo de garantia, onde a empresa deposita esse fundo de garantia todo mês. Então, o lançamento do fundo de garantia, ou seja, do FGTS, é debito despesa com FGTS lá na DRE, porque isso aqui vai interferir no resultado da empresa, porque é ela que paga, não é o empregado, né? Então, sempre o FGTS vai ser 8%, sempre, independente do valor do salário. Se o salário é R$ 1 ou 1 milhão, será 8% de fundo de garantia, porque é um fundo de garantia. Então, a empresa vai debitar despesa com FGTS, R$ 80, e em contrapartida ela vai ter o FGTS, que é uma guia, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a pagar. Aí ela vai colocar lá R$ 80 também. Então, essa despesa com FGTS, ela vai vir aqui na DRE, ó. Ela vai vir aqui, ó, despesa com INSS, né? Então vai estar aqui, ó, despesa com FGTS, R$ 80. E em contrapartida vai ter lá FGTS a pagar. Então, aqui, ó, FGTS a pagar. Eu já tinha 348, então eu somo 348 mais R$ 80. Então, aqui eu vou ter R$ 428, certo? Então, o FGTS a pagar, ele era 348 mais 80, né? Eu vou ter R$ 428. Isso, pessoal, né? Então, sempre eu vou debitar despesa com FGTS, creditar FGTS a pagar, tá? Então, revisando, o lançamento do salário, debito despesa com salário e credito salários a pagar. A despesa com salário vai lá na DRE, tá aqui, ó, despesa com salário, lá na DRE, tá aqui, ó. Vou colocar tudo da mesma cor, não ficar ok, não é esta aqui, mais parecida, esta. Então, despesa com salário, né? E a gente vai ter lá salários a pagar. Beleza. O lançamento do INSS empresa. A gente debita despesa com INSS lá na DRE. Então, eu vou lá na DRE, despesa com INSS, que é a parte da empresa, né? É a parte que cabe à empresa, certo? E em contrapartida, eu credito INSS a pagar. Tá aqui, ó, certo? INSS a pagar, no caso é R$ 80. Eu tinha 200, sobrou 280. Beleza. INSS por conta do empregado. É o INSS que é descontado. A gente debita salários a pagar, acredita INSS a pagar.
O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundo de garantia é um direito do empregado, porém é um dever da empresa depositar. Então, para a empresa, isso é considerado como despesa. Então, a gente debita despesa com FGTS, acredita FGTS a pagar. Então, a despesa com FGTS ela vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Despesa com FGTS, certo? E em contrapartida, a gente vai ter aqui, ó, FGTS a pagar. Então, são conceitos, FGTS e INSS são conceitos e interpretações e impostos diferentes. Lembrando que o INSS eu tenho parte que é da empresa e parte que é do empregado. A parte que é da empresa é uma despesa. A parte que é do empregado é descontado. Eu tiro do salário, mas em contrapartida, eu como responsável, eu como empresa, eu assumo a obrigação de recolher esse valor. Tanto é, pessoal, que se acaso a empresa desconta do funcionário o INSS e não repassa para o governo, vamos supor que o empregado precise de um auxílio-doença. E aí ele todo mês está sendo descontado o INSS dele. Mas a empresa não está recolhendo o INSS. Vamos supor. Aí o empregado ele não perde o direito de encostar no INSS, de pedir um benefício do INSS. Por quê? Porque essa responsabilidade de recolhimento não é mais dele. Descontaram do salário, mas em contrapartida a empresa não repassou, certo? Então, automaticamente, essa responsabilidade não é dele. E a outra questão, se a empresa desconta dele e não repassa, isso pode ser considerado pelo Ministério Público como apropriação indébita, ou seja, é similar a um roubo, aonde a empresa desconta do salário e não repassa para o INSS. Tá? Então, isso, dependendo de uma ação judicial, de um caso mais sério, isso pode ser considerado como uma apropriação indébita e isso pode caracterizar um crime, certo? Onde a empresa desconta do funcionário e não repassa, né? Porque esse dinheiro não está saindo do bolso dela. Ela contratou o cara por 1.000. Então, só que desses 1.000, 80 é o INSS. Certo? Então o cara não vai receber 1.000, ele vai receber 920. A gente viu aqui, ó, no Razonete, ele vai receber 920 aqui, ó. Salários a pagar. O cara vai receber 920. Quando for pagar esse funcionário, a empresa vai debitar salários a pagar, vai creditar cheque ou, no caso, se pagar em dinheiro, caixa. Vai lá, tá lá 920. O valor do cheque ou do repasse que a empresa vai passar para esse funcionário é 900. Aí ela vai ter que fazer o seguinte, ela tem que pagar o INSS. INSS a pagar R$ 80 e a forma que ela pagou. Pagou mediante caixa ou pagou mediante cheque, a guia do INSS dele, certo? Da mesma forma, a despesa continua sendo 1.000, certo? Debito despesa com salário, R$ 1.000. Em contrapartida, ela acredita salários a pagar, certo? Então, lembrando que o INSS tem uma parte que é da empresa, que é uma despesa, tem uma parte que é do empregado, que é descontado dele. Por isso que a gente fala, foi descontado X valor de INSS do meu salário. É esse lançamento. A empresa desconta do salário e repassa para o governo, ou seja, deve repassar. Mas se ela não repassar, o empregado não perde seus benefícios do INSS, tá? Foi descontado dele, não é mais obrigação dele. Agora se tornou obrigação da empresa. E ela não vai desembolsar esse valor. Por quê? Porque esse valor sai do bolso do empregado. Agora, esse valor aqui, ó, da empresa, não. Esse é da despesa da empresa.
E esse sai do bolso da empresa. E esse do FGTS também sai do bolso da empresa. Por isso que é uma despesa. Interfere no resultado. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, pessoal. Bom,